Olá? Então, hein? Brasil sob Lula vai na contramão de novo ânimo global. Novos indicadores globais mostram que o Brasil caminha na contramão das principais economias que enfrentaram problemas inflacionários, e estruturais nos últimos anos, né? A gente sabe que teve a pandemia, né? Recapitulando, teve a pandemia, governos optaram por fechar toda a economia, né? Seguindo o que a China fez, né? Eles acharam que, na visão deles na época, o que a China fez foi o que deveria ser seguido, né? Lockdowns longos e rigorosos, né? Fecharam a economia. Só que, óbvio, as pessoas não tinham como trabalhar, então o Estado se sentia na obrigação, e óbvio, se o Estado impede as pessoas de trabalharem, o mínimo que ele pode fazer é dar algum nível de sustentabilidade, né, para esse sistema. Então, governos emitiram muita moeda, né, e aí eles ampliaram a base monetária, né, e aí o que acontece? Para sustentar todo esse lockdown, é óbvio que a inflação ia explodir, né? Até com o Brasil isso aconteceu, né? O Brasil teve um período de inflação em 2020, 2021 um pouco elevado, 2022 o Brasil já caiu pra caramba a inflação, chegou ao ponto do Brasil ter menos inflação até do que os Estados Unidos, né? Algo que, enfim, né? Enquanto os Estados Unidos, zona do euro, Japão e emergentes como Índia projetam desaceleração nos preços, projetam exatamente, e emergentes como Índia projetam desaceleração nos preços em 2023, ou estabilidade como China, sem um choque maior de juros. As previsões no Brasil têm piorado sistematicamente. A questão é que realmente você vai investir no Brasil para quê, né? Ainda mais com as falas do Lula, né? Não tem muito por que investir no Brasil, né? Você tem vários emergentes aí, enfim. Você vai investir nos Estados Unidos ou no Brasil, você vai investir nos Estados Unidos, né? Óbvio. É muito mais seguro, né? De não ser caloteado, né? O grande problema da Argentina é esse, né? Por que o cara ia investir na Argentina, né? Se a Argentina sempre deu calote, né? Fica aí esse receio, né? Mas aí o Brasil, para tentar botar a inflação lá embaixo, coloca uma taxa de juros alta. Isso irrita o Lula porque o Lula quer gastar. O Lula quer gastar dinheiro, né? Quer emprestar. Né? Então, se o juros está muito alto, as pessoas acabam pegando dinheiro emprestado para investir, né? Para gastar, né? Então fica aquela coisa, né? Mas a vantagem dos juros altos é que as pessoas acabam não gastando tanto e acabam economizando mais o dinheiro. Tem certas vantagens também, né? O Brasil tem a maior taxa de juros entre esses países para tentar desaquecer a economia e debelar a escalada dos preços. São 13,75% de juros ao ano, quase 8 pontos percentuais acima da inflação. Mesmo assim, as pressões inflacionárias no Brasil seguem firmes. Então, pressões inflacionárias no Brasil seguem firmes. Realmente é um grande problema, né? Inflação é um imposto dos pobres. Então, assim, é melhor você ter uns juros um pouco mais alto, né? E ter uma inflação mais baixa, porque realmente os preços não subindo muito, o pobre vai ter condição de comprar a comida, né? Enfim, comprar a comida num preço mais barato. Então, o que você prefere? Os juros mais altos e inflação mais baixa, né? E devem aumentar quando o governo exatamente, ainda tem isso. E devem aumentar quando o governo reonerar impostos sobre gasolina e álcool, né? É o grande impasse aí. Vai manter? Vai voltar com esses impostos sobre gasolina e álcool? Vai voltar? Né? Porque se voltar esses impostos, não vai só aumentar a inflação, vai aumentar tudo, né? Porque toda a cadeia, né, de entrega enfim, de bens, enfim, de mercadorias depende do álcool e da gasolina. As pessoas, né, muitos dos nossos bens eles vêm de entrega e essa entrega necessita de gasolina ou álcool, então é aquilo, né?
A volta da tributação foi adiada para o fim de fevereiro e integra o pacote de ajuste fiscal que o ministro Haddad apresentou para atacar o desequilíbrio fiscal, esperando roubar, né? A notícia fala arrecadar, eu falo roubar 28 bilhões com a reoneração, né? Reoneração. Isso é arrecadar o caramba, né? Isso é roubo, né? 29 bilhões, imagina, roubar 29 bilhões, né? Você vai roubar 29 bilhões. Ridículo isso, né? Aumento de imposto nunca dá certo, essa é a verdade, né? Para especialistas, enquanto o quadro internacional mudou para melhor, indicando um futuro mais promissor, o governo brasileiro ainda não convenceu empresários e agentes do mercado sobre como controlará a expansão do gasto e de sua dívida pública. É aquilo, né? Tava tudo indo bem, o Brasil cresceu mais do que a China, inclusive em 2022, e agora com Lula vai cair, né? A gente sabe disso, né? O resultado tem sido insegurança entre empresas e mercado e mais pressão sobre a inflação. Num ambiente agravado por falas do presidente Lula contra juros altos, meta de inflação, autonomia do Banco Central e responsabilidade fiscal. É aquilo, né? O Lula realmente tem conseguido, com poucas falas, acabar com o próprio governo, né? Na maior fatia dos eleitores de Lula, os mais pobres, a inflação é a principal ameaça para a corrosão da popularidade do presidente. Eles não contam com mecanismos de proteção dos mais ricos. Exatamente. Eles não contam com mecanismos de proteção dos mais ricos, como aplicações indexadas aos juros, e gastam a maior parte da renda com alimentação. É justamente isso que eu falei, né? Se você tem inflação, você aumenta até o preço da comida. E eles sentem isso. Eles falam, pô, caramba, na época do Bolsonaro estava mais barato, agora está mais caro. Então bate aquele arrependimento, né? Em 12 meses, com a inflação oficial em 5,9%, os alimentos sobem 11,5%. Os alimentos acabam subindo bastante mesmo, né? Na semana passada, o economista-chefe do FMI, Fundo Monetário Internacional, afirmou que 2023 deve representar o ponto de virada para muitos países e revisou para cima as estimativas de crescimento em relação a outubro passado, exceto para o Reino Unido. O fundo prevê que cerca de 84% dos países terão inflação menor em relação a 2022, o que reduziria a pressão para que seus bancos centrais subam os juros, deprimindo as economias. Também na semana passada, Estados Unidos e zona do euro anunciaram aumentos de 0,25% e 0,5%, 0,5 e 0,5 ponto percentuais em suas taxas básicas de juros, elevando-as respectivamente para até 4,75% e 3% ao ano. Os Estados Unidos, então, tem uma taxa de juros de 4,75%. Isso é a taxa de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos há muito tempo teve taxa de juros quase zero, né? Você tem uma taxa de juros de 4,75% ao ano contra 13% do Brasil, é uma coisa assim, você pensa, se a taxa de juros do Brasil ficar um pouco mais baixa, vamos supor, chegar a 8%, 9%, quem é que vai querer investir no Brasil? Então a inflação vai galopar, né? Vai subir muito, né? Realmente não tem como você competir contra os Estados Unidos. E a taxa de juros dos Estados Unidos está alta. E é justamente por isso que a inflação dos Estados Unidos também não está muito mais alta do que está hoje. Porque eles mesmos estão exercendo esse controle da inflação por conta da pandemia, que emitiram dinheiro pra caramba para tentar financiar essa ditadura sanitária que eles mesmos criaram, né? E eles não culpam a China, né? O vírus provavelmente saiu de um laboratório chinês, né? Existe essa tese, né? Que ela é muito forte. Se foi acidental se foi acidental ou realmente foi algo que eles queriam, isso vai ser um pouco mais difícil de provar. Mas que surgiu em algum laboratório na China, esse na verdade é o ponto da mudança de tudo.
Porque em 2020 falava que isso era inaceitável, falar que saiu de um laboratório, que não, que tudo indicava que saiu lá daquele mercado chinês. E depois viu que realmente pode ser que tenha saído de um laboratório chinês esse vírus. Então é aquilo, né? Quem falava que antes era teoria da conspiração e fake news, agora teve que admitir que pode ser que seja verdade, né? Mas enfim. E aí você teve inflação global. Né? E o Brasil em 2022, em certo ponto, a inflação estava mais baixa, como eu comentei, do que os Estados Unidos. Então é aquilo. Loucura, né? Segundo José Júlio Sena, ex-diretor do Banco Central e chefe do Centro de Estudos Monetários do IBRE-FGV, como a expectativa de inflação norte-americana é de 3,4% neste ano, os Estados Unidos estarão operando com juros acima da inflação. No caso europeu, a Bloomberg projeta a inflação de 5,9%, anti-juro agora com 3%. Então, no caso da Europa, a inflação está acima dos juros, né? Então, eles preferem uma política de inflação maior. Né? Com uma inflação de demanda e mercado de trabalho aquecido, os Estados Unidos já estão com o juro em terreno contracionista. Na Europa, cerca de 43% da inflação vem de choques de oferta, como energia e alimentos. Daí que o aperto de juros não será tão severo. Mas nos dois casos, novas altas moderadas podem ser esperadas. Então é aquilo, né? Você tem um problema na Europa que é a questão da energia, por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Então, enfim, esse é um outro problema também. O juro real acima da inflação, levemente positivo nos Estados Unidos e ainda negativo na Europa, duas regiões com a inflação em declínio, contrastam com a situação brasileira de taxas reais perto de 8% ao ano e preços sob pressão. No passado era o contrário, né? Você vê que coisa, né? Há 7 semanas sobe a expectativa de inflação para 2023 na pesquisa Focus do Banco Central. Na segunda passada, ela chegou a 5,74%, praticamente o mesmo nível do IPCA fechado em 2022, 5,79%. Alguns bancos e consultoria já projetam 6,5%. Quase todo o plano de ajuste fiscal do governo Lula passa pelo aumento da receita, o que acaba tendo impactos inflacionários, e não pelo corte de gastos. Isso tem levado à desancoragem das expectativas de inflação e alta dos juros, com títulos mais longos do Tesouro pagando entre 6% e 6,5% ao ano, mais inflação. Quanto tempo o país aguenta algo assim? Questiona Sena. Segundo o economista Afonso Celso Pastore, e ex-presidente do Banco Central, a dívida pública brasileira tem prazo médio de 4 anos, o que requer a rolagem de cerca de 25% dela a cada ano com a venda de novos títulos do mercado, que hoje pagam juros reais elevadíssimos. Na quinta passada, depois de o Banco Central deixar claro que o juro no Brasil pode continuar elevado por mais tempo, caso não haja providências na área fiscal, o dólar chegou a cair abaixo de R$5 por conta da atração da taxa, mas voltou a subir a 5,15%, voltou a subir a R$5,15, né, $1, no dia seguinte, após Lula, em entrevista, criticar novamente a autonomia do Banco Central e o juro alto. Então, quer dizer, o Banco Central cria alguma coisa positiva, né, com um cara mais alinhado ao Bolsonaro, o dólar chegou a cair, e vem o Lula e piora a situação. Ou seja, os petistas que ficavam falando o dólar tá baixo que é por causa do Lula. Não, muito pelo contrário. O dólar estava baixo porque o Banco Central é autônomo e mais independente, e é isso que o mercado gosta, isso que o mercado tem, esse é o ponto aí que a gente pode confiar. Só que o Lula falando esse tipo de coisa gera um medo do quê? Deles literalmente acabarem com isso e derem um certo golpe aí, né?
E aí é aquilo, aí o real vai explodir mesmo. E voltou a 5,15%, uma alta gigantesca, né? Só por conta das falas do Lula. Nem algo concreto foi feito. Imagina se algo concreto for feito. Aí que o real vai explodir mesmo. E esse é o grande medo, né? O fato é que continuamos diante de uma incerteza brutal de quais serão as regras do jogo. Os primeiros movimentos do governo vão no sentido contrário ao de uma consolidação fiscal que permitiu ao Banco Central baixar o juro. O que temos é a perspectiva de mais gastos e um pacote fiscal pelo lado da receita, via aumento da arrecadação em impostos. Sérgio Vale, economista da MB Associados, afirma que a comunicação recente do Ministério da Fazenda no sentido de um ajuste fiscal via arrecadação roubo, que pode acabar redundando em mais gastos, além do ruído desnecessário provocado pelas declarações de Lula, começam a apontar para um risco que não existia há algumas semanas, de Banco Central aumentar ainda mais os juros para conter pressões inflacionárias, elevando a dívida pública e deprimindo mais a economia. Olha só que coisa, vocês entenderam isso? O próprio Lula está cavando a própria cova. Ele fica falando de querer diminuir o juro na canetada, mas é exatamente por essas declarações que os juros não vai cair, tende a subir. Vocês entendem? Como que o PT tem destruído em pouco tempo a economia brasileira? Isso aí que é só um aviso, né, de uma matéria da grande mídia. Não é nem eu falando, isso aqui é um texto que eu estou lendo, um texto da grande mídia. Né? Todos os sinais são de um Banco Central agressivo. Em seu último ano de mandato, que é 2024, Roberto Campos Neto provavelmente fará de tudo para entregar a inflação na meta de 3%, com tolerância de até 4,5%. Afirma Vale. Se o fiscal não ajudar, juros maiores podem ser necessários. Então é aquilo. Os juros não estão subindo porque o cara é malvadão, porque o cara é mau. Porque os petistas são totalmente incompetentes. Né? Eles são... o pessoal fala, né? É um negacionismo econômico. Eles falam tanto do negacionismo em relação às vacinas, né? Mas eles são negacionistas econômicos. Né? Eles querem fazer políticas que nunca deram certo. Né? E nunca deram certo. E ao mesmo tempo criticam os juros altos. Mas é só você não fazer esse tipo de ação que os juros não vão aumentar. O problema é que se o Lula, na canetada, reduzir juros, a inflação vai explodir. Né? Reduzir na canetada o juro, a inflação vai subir, vai explodir. Então é aquilo. É melhor uma taxa de juros desse nível com uma inflação de 3%. O problema é até quando a gente vai... 3% ou 4%, 4,5%, né? O problema é até quando a gente vai aguentar isso, né? Porque o Lula só tem dito bobagem. Se ele conseguir, de alguma forma, tirar o Roberto Campos Neto de lá antes do fim do mandato dele, aí acabou mesmo, né? A inflação vai explodir totalmente, né? Enfim, é uma tristeza mesmo, né? Nós avisamos, né, que o governo Lula ia ser isso, né? Ia ser essa desgraça econômica, porque eles são negacionistas econômicos, né? A gente sabe disso. Eles têm uma visão muito, muito estranha econômica, né, a respeito das coisas. E é isso, né? Vamos ver o que vai ser. Enquanto o mundo agora tá melhorando, o Brasil vai piorar, né? Botou um lunático lá para o presidente, né? Foi só falar da corrupção. Não, corrupção é o menos pior dos problemas do Lula. O problema é que ele é um comunista. O problema é que ele é um socialista. Né? Olha as medidas econômicas que ele tem adotado. Medidas econômicas horríveis. Né? Esse que é o grande problema. Não é o grande problema que ele é corrupto. Ele é corrupto, todo mundo sabe. O problema é que ele é comunista. Ele é socialista. E a equipe dele tem uma visão econômica muito terrível. Né? É um negacionismo econômico absurdo. Né? Enfim. Então é isso, né? Se o Lula conseguir fazer com que os juros sejam diminuídos na canetada, a inflação vai explodir. Eu prefiro juros altos assim do que uma inflação explosiva, né? Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa gastar com comida, isso é algo necessário. Agora,
Ninguém precisa investir, vou pegar juro. Não, você não precisa fazer um empréstimo gigantesco para viver. Não. Então é melhor que o juro seja alto mesmo, a inflação seja baixa. Se tiver que ser assim, que seja. Né? Agora, as falas do Lula têm prejudicado a economia brasileira como um todo. Né? Enfim. Por hoje é só, curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo e compartilhem meu vídeo.